Bom, mais uma vez, estarmos aí juntos, agradecendo ao Senhor, e fico grato por cada um dos nossos voluntários, professores, que se prontificaram, né? Eu só tenho uma reclamação para fazer. Acho que é muito ensaio, Liliane, para uma música só. Devia cantar mais, devia pedir para os pais levantarem, fazer agora só os pais, né? Já pensou? É boa para a próxima, né? E convocar os pais também para fazer o passinho aqui na hora. Olha, imagina isso. Ia ficar maravilhoso, né? Como a gente está sempre renovando, tenho certeza que será muito bom, né? Imagina ver você aqui, Marcelão, fazendo aquele passo aqui. Então, obrigado por aqueles pais também que entenderam e valorizaram esse momento de poder estar ali tomando um café conosco, e por toda a equipe, né, que durante a semana esteve organizando, durante um mês praticamente, ou até mais, e pelo esse café da manhã. Ontem um grupo já estava aqui cedo, preparando tudo, né, para fazer o assim melhor, né? E nós, como igreja de Assim Nova Vida, é sempre bom lembrar para você. Talvez você não consiga entender e diga: Dia dos Pais é besteira, isso não existe. Existe sim, né? E os pais vão concordar comigo, é todos os dias, amém? Amém. Então, mas tem uma data para a gente comemorar, e todas as festas, querido, talvez você não saiba, diz aonde tem isso na Bíblia. Deixa eu te explicar para você. Todas as festas é pagã. As festas cristãs estão lá na Bíblia, né? Fora disso, todas as festas. O aniversário que você comemora também é uma festa pagã, mas você não deixa de comemorar, não é isso? Então, vamos parar com essa besteira e vamos ter mente aberta e um coração sábio. Você concorda comigo? Amém? Precisamos ter esse entendimento para alcançar a graça, a bondade de Deus. Eu quero pedir, né, rapidamente, falando um pouquinho sobre a oferta, a importância de você participar. Nenhuma igreja, ela se mantém se você não participar com o seu dízimo e com as suas ofertas. Existem igrejas que até mantêm-se sem o dízimo e sem a oferta, mas não é a maneira legal e que Deus nos orienta. Então, essa igreja, ela não tem nenhum empresário que é dono dessa igreja, né? Tem um administrador e um responsável legal, que sou eu. Tudo que acontece aqui, acho que foi no domingo passado, Bia, que nós estávamos aqui, que teve uma procuradora, foi retrasado, né? Um oficial de justiça, uma pessoa que se machucou ao lado da igreja, aí está processando a igreja porque ele se machucou do lado da igreja, na instituição, né? E aí, sabe quem é que responde? Sabe? Legalmente, é o pastor, né? Só a parte administrativa e legal eu sou responsável, mas eu não sou o dono dessa igreja. O dono é o Senhor. E há um tempo atrás, eu fui visitar essa pessoa e falei com essa pessoa sobre isso. Falei: você sabe o que você está fazendo? Esse dinheiro não vai trazer bênção, só vai trazer maldição para a sua vida. Você está se levantando contra a casa do Senhor. Não, mas Deus vai me abençoar. Então, que Deus possa julgar essa causa, né? Assim como acontece várias outras. Essa aqui é mais simples. Então, toda a parte legal nós estamos fazendo, mas quem mantém essa obra é o Senhor. Ele é o nosso juiz, é o nosso
o nosso advogado, é aquele que supre. Então, quando você dá a sua oferta, não importa o valor, querido. É aquilo que Deus colocou no seu coração, é o seu compromisso, é aquilo que está na Bíblia, em que ninguém sabe, né? É você e Deus. Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. E também não vai deixar faltar nada na casa dele, né? Que é a casa, que é o templo, aonde nós congregamos, cultuamos e louvamos a Deus. Então, quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está em ordenância, em cumprimento a uma orientação de Deus, fazendo com que esse espaço se mantenha, e isso acontece porque Deus faz a sua vida prosperar. As demais coisas vão se levantar sempre, né? Mas o mesmo que instituiu a sua igreja, que é o Senhor, há de proteger. Amém? Então você, querido, que tem o seu dízimo, que tem a sua oferta, quero pedir ao pastor João, que vai estar aqui à frente. Eu quero que rapidamente você se levante e faça o seu melhor, com gratidão. Temos aqui os 2 obreiros. Você pode ofertar, trazer uma oferta de gratidão, de amor. Se você precisa de um envelope, você pode pedir. Nós temos mais uma recepcionista lá atrás, ou outro obreiro, e que você possa fazer aí o seu melhor. Se você ama esta casa, não é só com palavras, mas é também com essa sua atitude, de uma maneira tão espontânea. Se esse local tem sido motivo de bênção para você, invista na casa do Senhor. Não existe lugar melhor do que estar na casa de Deus, agradecendo pela sua bondade, agradecendo pela sua fidelidade. E quanto à igreja do Senhor, ore pela igreja. Toda segunda-feira e quarta-feira, nós estamos orando pela igreja, pelo povo de Deus. Estamos reunindo ali um grande grupo, seja de São Gonçalo, Niterói, do Rio de Janeiro, de outro estado e até de outro país, participa conosco, e você é nosso convidado para ter aí esses 30 minutos de oração, orando pela igreja, orando pelos pastores, para que a gente possa permanecer de pé, acreditando e confiando no Senhor. Uma coisa eu posso falar com toda a convicção, irmãos: se nós estamos aqui nesse espaço, foi porque Deus quis, né, que estivéssemos aqui. Então vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por cada uma das pessoas que voluntariamente nos abençoa, nos ajudam. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Que as tuas ricas bênçãos continuem com cada um de nós, nos fortalecendo, nos renovando a cada momento, e que o Senhor nos proteja. Seja o nosso ajudador, julga também a nossa causa como igreja, como evangelho, e que a tua justiça esteja sobre cada um de nós, que assim seja, e que teu nome seja glorificado, e que todos digam amém. Deus abençoe, queridos. Quero só reforçar esse ponto, falando sobre a oferta, não sobre o passeio. Nós estaremos saindo no próximo dia 19, indo em sentido a Teresópolis, né? Eu pedi a Adriana, nós vamos estar criando um grupo, né? Acho que já foi criado um grupo, o pessoal que vai na van, as 2 vans já estão completas, né? E tem as pessoas que vão de carro também. Então, para você que vai de carro, eu não sei se é possível, a Adriana está aí? A Adriana está lá na toca, né? Para você que vai de carro, procure, o pastor João está aqui, o pastor Alfredo está dando aula. Procure o pastor João, pode procurar a Adriana lá também lá na toca. E
Você que vai de carro, dê o seu nome, porque quando a gente bota num grupo, é mais fácil. E depois que terminar o passeio, a gente cancela o grupo. Para, caso você tenha alguma dúvida, neste grupo que vai no passeio, né, eu vou estar dando algumas informações. Pastor, quer ver uma que é difícil responder? Pastor, se estiver chovendo, nós vamos ou não? Né? Não tem como ir, né? Então, como mudar isso? Então, tudo isso no grupo facilita, né? Mas também não é daqueles, né, que choveu 2 dias antes. Não vai não, porque sábado vai chover. Isso eu não quero que vá não, porque a gente está orando para que não chova. Não é verdade? Mas tem alguns pontos que são assim, é importante. Que tipo de roupa eu vou, né? Eu vou dizer para você que tipo de roupa que você vai. A roupa que você se sentir melhor, tá? Só lembrando que você não vai para a praia, então nem de sunga e nem de biquíni, ok? Só lembrando isso, que lá faz frio, tá bom? Fora disso, que você ficar à vontade. Se vai fazer a trilha, não seria bom você ir de sandália de dedo, mas eu conheço pessoas que adoram fazer trilha de havaiana, que vá, o pé é seu, fica à vontade, né? A gente não tem restrições. Agora, que é uma sem orientação, né? Se puder ir de calça, né? Não de calça, se não tiver uma calça, não precisa comprar roupa, não cria motivo para gastar dinheiro. Você pode repetir isso comigo? Não crie motivo, né? Então não aproveita a oportunidade, que aí o seu marido vai falar assim: que pastor maldito, só que cria dívida para mim. Sempre sobra para o pastor. Não cria, vai com aquilo que você tem. Se não tem uma calça de malha, alguma coisa, vai com jeans mesmo. Eu geralmente gosto de calça comprida, né? Roupa apropriada, não vou de calça jeans. Boné, amarro um lencinho na cabeça. Para que eu amarro um lencinho na cabeça? É simpatia, pastor? Não, porque eu não tenho cabelo, gente. E aí, pinga muito e fica aquela suor, cheiro de amônia, uma coisa meio complicada. Então ainda passa o perfumezinho, alguma coisa. Protetor, tem repelente protetor solar que atrai abelha. Você sabia disso? Eu não sabia disso, né? Então, por favor, você está indo para o meio da mata, não queira atrair abelha, pelo amor de Deus, né? Então, se informa, são detalhes importantes que eu preciso levar, pastor, né? Eu marquei aqui às 18 horas, mas às 6 horas, mas 18 horas. 18 horas na sexta-feira vai ter um monte de gente. Não, eu marquei 6 horas da manhã no sábado, dia 19, tá? Mas, e aquelas pessoas que moram longe, têm dificuldade, né? Vai vir de ônibus, que hora que vai sair de casa? Então é um pouquinho complicado. Então eu estou esticando para 6h30, tá bom? 6h30 da manhã, nós estaremos aqui em frente aqui à igreja. Toma um café antes, na sua casa, ou leva sua garrafa térmica, tem lugar para a gente tomar café lá. Nós não vamos parar em nenhum lugar, posto, alguma coisa assim, porque você imagina parar 2 vans, descer todo mundo, para depois recolher o pessoal, e aí os carros, aquela coisa, é bem complicado isso. Então o nosso ponto é direto para Parque Serra dos Órgãos, não é isso? Acho que é Serra dos Órgãos, eu sempre faço a maior confusão lá, tá? Porque chegando lá, o Fabrício cadê o Fabrício? Me lembrou que lá tem estacionamento, mas dependendo da hora, lota. Então, chegando lá, tem uma fila para entrar, não sei se é pago ou não. Caso você não queira, tem a parte de fora, que você vai poder também deixar o carro. Pastor, tem como organizar isso? Não tem como eu organizar isso, porque eu nunca fui de carro. Eu já fui com o meu carro, mas 2, 3 pessoas não fui com essa mentalidade de fazer esse percurso, né? Então, chegando, nós vamos encontrar um espaço lá, a gente vai reunir as pessoas, tudo juntinho, vou dar as orientações finais lá no próprio parque, tá bom? E, a partir dali, pastor, nós vamos ficar por aqui, nós vamos só fazer a parte baixa, tem a parte lá muito boa, toda com paralelepípedo, que dá para você, que está com calo, que está sem sapato, que manca, que tem dificuldade visual, tem um espaço lá bom para qualquer
qualquer pessoa, tá bom? Para você que não quer andar, tem um espaço lá para você também. Caso você queira fazer algo mais radical, siga o pastor. Então nós vamos estar acompanhando lá. A trilha nova para mim, pode ser também que eu me perca. Aí a gente vai estar escrevendo nossa história, não é verdade? Cara, o pastor lembra que dia que o pastor errou todas essas ovelhas. Pode ser que isso aconteça também, tá? É um lugar muito bom, é um lugar fechado, né? É uma trilha fechada, úmida, né? Portanto, é importante você ir com um piso que não seja muito liso, tá bom? E só não vai de salto alto, tá bom? Tem mais alguma orientação? Importante, na caminhada, sempre isso, você vai levar água, né? Mas não é levar 20 litros de água não, por favor, irmãos, né? Quanto mais leve, melhor. Então, no mínimo aí, 700 ml, 1 litro no máximo. Evita de levar mochila, deixa a mochila lá embaixo e leva umas barrinhas, cereais, essas coisas todas, um chocolate amargo 70%, o pastor gosta também, você vai compartilhar, né? Não, pode levar um chocolate com açúcar, você vai precisar de ingerir açúcar e carboidrato, são as duas coisas que você vai precisar, e água, mais nada. Eu acredito que essa trilha deva dar umas 2 horas, mas o pastor é aquela história, é logo ali, então esse logo ali, né? Casado com mineiro, convivendo com mineiro, é logo ali, então, mas quando chegar lá você vai dizer, pastor, valeu a pena você insistir, não desanime, não tenta querer resolver algumas coisas entre marido e esposa no dia, você já sabe, ontem eu quero conversar, não, conversa depois, porque senão você vai aborrecido para lá, ainda vai deixar outros aborrecidos ainda, tá bom? A mesma coisa com relação ao filho. Filhos, aproveitem nesse dia. Vou dar uma orientação para os pais. Pais, neste dia, não fica filho, tem que arrumar isso. Se não fizer isso, você não vai. Não ir os seus filhos. Deixa para a volta. Na volta tudo se resolve, né? Não tente, né? Às vezes isso acontece, eu já passei por isso, de às vezes a esposa querer pegar o marido no volante, que não tem como ele correr, para conversar alguns problemas do lar. Olha só, não é uma estratégia boa? Porque ele não tem como fugir, mas isso dá um problema, você não tem noção, né? Eu sei como é que é isso. Então, algumas dicas importantes. Vai em paz, vai tranquilo. O outro ponto fundamental, nós vamos sair daqui talvez com 5 carros, 6 carros, mais do que isso. É importante que você calibre o pneu do seu carro, não deixa para o dia, senão para 2, 3 carros, aí você se perde, é complicado isso demais. Não abasteça no dia, porque a esposa vai ver eu parar o carro e ela que vai, não faça isso, combina isso antes, tá bom? Abasteça um dia antes, e venha para cá para que a gente possa sair junto. Pastor, caminho para mim, né? Como que eu faço? Então, vai combinar conosco que nós vamos passar e você vai nos seguir, tá bom? Facilitando o máximo, um passeio, um dia, vai ser um dia maravilhoso, e ainda tem a feirinha, que tem muita coisa legal lá, de roupa, de coisas simples, as coisas mais caras. A cidade é uma cidade bem aconchegante, lá em Teresópolis. E aí você vai dizer, pastor, por onde nós vamos? Magé ou por Guapimirim? Né? Guapimirim. Tem os 2 pontos aí. Por Magé, paga pedágio. Quem aqui como eu não gosta de pagar pedágio? Tem gente? Eu. 2, 3. Os outros gostam? Então os outros que gostam podem pagar para a gente que não gosta? Fechado assim, vai todo mundo por um caminho. Tem um lugar que a gente passa por Guapimirim, a entrada, bem antes de Magé, tá? Está tudo bem asfaltado, não é um lugar tão bonito, também não é uma comunidade, tá bom? Mas a gente sai bem lá na frente, de boa, tranquilo, sem problema. E na volta,
a gente pode fazer o mesmo caminho, só que eu não vou fazer esse mesmo caminho, que a volta é complicada. A volta a gente paga o pedágio. Então essa vai ser a opção. Não, pastor, eu quero pelo pedágio mesmo, eu gosto de pagar pedágio ida e volta, a gente se encontra lá, sem problema com relação a isso. Caso você tenha convidado alguém, é importante lembrá-los com relação a isso. Você é responsável por esse convidado, tá bom? Então, você vai estar ali recepcionando esse convidado, andando com ele, enturmando, explicando que tipo de grupo é aquele ali, qual é o objetivo que nós estamos ali, para não criar problema. Qual é o nosso horário de saída? Eu marquei às 16 horas para nós estarmos saindo de lá, tá? Praticamente às 18 horas, em Teresópolis, já muda, a cidade já cai bastante esse movimento, e é o nosso regresso, para que outro dia estaremos aqui na igreja com um culto normal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, né? Então, acho que, por enquanto, é só isso. Eu quero pedir que os pais se levantem, eu quero fazer uma oração por vocês. Hoje nós teremos a ceia, tá bom? Vamos ter uma breve palavra e depois vamos estar compartilhando esse momento tão especial. Você pode fechar os seus olhos. Quero pedir que aqueles que não são pais, que as mães, as esposas, possam estar nos ajudando agora em oração. Nesse exato momento, Senhor, eu quero te agradecer por esses homens que tomaram essa decisão de ter uma família, de ser pai, e que talvez alguns hoje entendam a responsabilidade, como que isso assusta e às vezes deixa até tão preocupado. Mas você não está sozinho. Se você clamar pelo Senhor, a graça, a bondade e a sabedoria estará vindo sobre ti, para que você possa ser aquele pai que aonde quer que os seus filhos estejam, você será lembrado por tudo aquilo que você fez de melhor. Pai, eu faço essa oração e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Obrigado. Afinidade e afetividade não é algo que se escolhe, né? Não é querer e ter. Afinidade e afetividade é algo que vai surgindo naturalmente. Ao longo da caminhada, ela vai sendo construída pouco aos poucos, com admiração, com respeito, com confiança, mesmo que alguns pensamentos, seja gosto, gestos, hábitos, sejam totalmente diferentes, mas se há essa empatia, isso não faz a menor diferença. Isso apenas nos mostra que somos diferentes e nos une ainda mais. Isso que eu, Emilson, chamo de afinidade e afetividade. A mesma coisa é uma questão de uma escolha quando você entra numa igreja, né? Por mais que às vezes as pessoas estejam na igreja ou naquela congregação, ele não tem essa questão de afinidade e afetividade com o seu pastor, mesmo reconhecendo que para que tenha isso, a pessoa tem que querer estar junto, tem que querer conhecer o outro. Tem que ter alguma coisa que seja afim, né? E isso vai sendo construído, né? E demora-se muito tempo para isso. Mas e quando essa empatia, essa afinidade e afetividade não acontece na vida de um pai e de um filho? Isso gera vários problemas. A falta desses dois elementos na filiação dos filhos tende a fazer com que muitos dos filhos cometam algumas infrações. E aí a gente vê várias situações aí, porque não tiveram um referencial de peso, um referencial que fosse valioso para ele. E aí eu quero aproveitar para falar nesta manhã sobre o filho mais bem-sucedido, que se chama Jesus.
conhecido entre os homens como Filho do Deus vivo, mas dito por ele mesmo como Filho do homem. Em todo momento que Jesus estava, uma coisa era certa que ele fazia, ele afirmava a sua paternidade. Veja o que está aí em Mateus 27, versículo 54. Nós vamos ver até aqueles que não eram cristãos, que serviam a outros deuses, nós vamos ver essas pessoas reconhecendo isso. Olha a história desse centurião e de outros que estavam ali com ele. Quando o centurião e os que com eles viajavam, quando o centurião e os que com ele vigiavam, Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido. Ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Um cidadão romano, querido, que estava ali numa função que para eles era o comum, né? O castigar, penalizar, trazer a pena de morte. Mas este homem fez a diferença na vida, não desse centurião, como daqueles que ali estavam. Havia tanta afinidade e afetividade entre o pai e o filho, que não tinha como reconhecer. Aí me faz lembrar aquele dito: cara de um, mostrando o quê? Que há semelhança, não são iguais. Eu tinha pedido uma foto, não sei se foi possível. Mas se não foi, não tem problema. Às vezes você olha, esses dias estava fazendo uma compra lá em Cachoeira de Macacu, e eu olhei para a pessoa que estava me atendendo, era idêntico a um jovem que eu conheço, né? Mas como foi a primeira vez, e eu estava querendo desconto na mercadoria, eu não quis falar, né? Você parece fulano de tal, que a pessoa podia ficar até chateada, entendeu? E ele falou: será que eu tenho outro irmão? E ele é o dono da empresa, o pai dele estava lá do lado dele, mas idêntico. Muito parecido mesmo. Não existe pessoas assim, que até mesmo você olha e confunde até as pessoas mais próximas, né? Então, eu tenho assim observado que, você já observou que os carecas são tudo muito, muito parecidos? E careca com barba branca, lembra logo quem? Pastor Emilson. E aí, há pouco tempo, mostrou uma foto, né? Uma pessoa mandou uma foto, falou assim: pastor, eu pensei que era você, e eu mandei essa foto para minha filha, e ela também, a princípio, olhou assim, achou que era, né? Muito parecido, porém um pouco mais velho, e eu achei que eu era mais bonito, mas sem outro detalhe. Essa é uma grande realidade, querido, que assim acontece. Mas não é comum. O comum é que entre o pai e o filho, entre o pai e a filha, né, haja essa semelhança, não só física, mas a semelhança também no falar, no agir, né? Isso deveria ser o comum. Em Mateus capítulo 16, Jesus vai fazer uma pergunta para saber o que o povo estava achando dele, perguntando para os discípulos. Mateus 16, versículo 13 ao versículo 17. Mas, na verdade, essa pergunta não era para os discípulos, querendo saber o que o povo estava querendo, era para os discípulos.
E aqui fica uma grande aplicação para as nossas vidas. Não importa o que as pessoas, pai, né, no assim, bom sentido da palavra, acha de você. Se os seus filhos acharem totalmente ao contrário, no sentido negativo, a maior importância do seu reconhecimento, das suas qualidades, precisam ser vistos pelos seus filhos. Jesus estava fazendo essa pergunta aqui para saber o que os seus discípulos achavam dele, quem era ele. Olha aí no versículo 13. Jesus não estava aqui querendo elogio, ou estava em dúvida, será que eu estou fazendo meu ministério certo? Jesus não tem dúvida, irmãos. Jesus não precisa, né? não tem essa carência que nós temos, preciso ser amado, né? Não tinha isso, porque ele é amor. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus olha para ele e diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E aí agora foi o momento mais difícil. Possivelmente isso não foi tão rápido, um olhando para o outro. E é neste momento que você precisa orar e dizer: e aí, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria. Como responder essa pergunta? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós podemos ver nesse ponto que, nesse momento que Pedro vai fazer essa ligação entre ele e Deus, Deus responde a ele. E como que eu sei que isso é fruto de um momento rápido, mas de uma assim, oração? Porque Jesus mesmo vai afirmar isso. Olha o que Jesus vai dizer. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. Não foi da sua mente, não foi uma percepção sua, mas por meu Pai que está nos céus. A maior declaração, querido, de quem Jesus é filho, só é possível se houver a revelação do Espírito Santo de Deus. E essa revelação, querido, nos traz felicidade, por ser uma revelação de Deus. Feliz é você, Pedro, quando você consegue enxergar dos momentos bons que é o Senhor que está te abençoando, você é uma pessoa feliz. Quando você consegue enxergar que no momento difícil, esse Pai está por perto te abençoando, você é uma pessoa feliz, porque o Espírito Santo está com você. E quer nos momentos bons ou ruins, por que você é feliz? Porque o Espírito Santo, ele é o consolador. Ele traz o consolo para o momento bom, mas também traz o consolo para os momentos mais difíceis. A satisfação, querido, de todo o filho é se parecer com o Pai. Não tem como. É natural, quando há essa afetividade e afinidade, você quer ser igual ao seu pai. E você vai observar isso. Eu observo pelas nossas crianças, né? Muitos dos comportamentos, eles estão copiando aquilo que é do seu pai, porque ama, porque gosta. É se parecer com ele. No versículo, João 10, versículo 15, Jesus vai fazer novamente essa declaração, esse filho tão apaixonado aí por esse pai, que vai dizer assim: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas.
esse amor era tão grande por o Pai, pode deixar aí na tela, que ele disse, eu sou capaz de dar a minha vida. Trazendo aqui para os nossos dias. Por esse Pai, eu faço qualquer coisa. Que amor é esse, querido? Que amor é esse que o Pai colocou no coração do seu filho, ao ponto dele ter essa certeza. Assim como o Pai me conhece, e não, isso não é interessante? Eu já vi situações assim na minha casa, que por causa do meu tom de voz, para não querer preocupar, Emilson, você está com problema? Tô não. Não, esse tom de voz, você não é assim. Quando um pai conhece o seu filho, ele tem essa segurança. E feliz são aqueles filhos que mesmo quando o pai está nessa ausência, nós sabemos que está ausente, muitas mães têm essa habilidade que conseguem fazer esse papel de pai e de mãe. Assim como o pai me conhece, eu o conheço. Depois de esclarecer de quem ele era o filho, ele vai dizer aí no versículo 30 de João 10, eu e o Pai somos um. Não tem divisão. Não estou competindo com meu Pai. Não quero ser maior do que Ele. O que Ele falar está dito. E o que Ele determinar é isso aí. Aqui nós podemos ver que reforça que a maneira de pensar e agir entre o pai e o filho são semelhantes. Não é a mesma pessoa, mas tem muita semelhança. Eu tive a oportunidade, de ouvir da minha filha, há um tempo atrás, de uma amiga, e eu fiz esse comentário aqui, de uma amiga que mora no condomínio onde eu resido, e a pessoa disse, Melissa, eu vi seu pai. Ela falou, você nunca te apresentei meu pai? Não, cara. Aí foi o ponto máximo, cara, é a tua cara. Aí ela achou o máximo, eu também acho, muito parecida comigo, mas enfim, há controvérsias. É natural, querido, quando há um bom convívio, ainda que não tenha as semelhanças, que não se pareça, o filho vai fazer de tudo para querer ser igual ao seu pai. Essa deveria ser a nossa meta, como filhos de Deus. Dizer, eu não estou só. Eu sei que o Pai está comigo. Não sou eu que sustento essa igreja, eu sei que o Senhor vai continuar sustentando essa igreja. Eu sei que eu não vou estar em todos os lugares, para poder te abençoar, para poder te aconselhar. Não vou estar presente, talvez nos momentos que mais você precisa. Eu sei disso. E sei que você é acusado por isso. Mas eu sei também o quanto eu tenho orado por você. E ainda que eu não consiga, e eu não vou conseguir estar, nem eu, nem todos os pastores, nós temos aqui, nem todos os líderes, eu sei que o Pai estará com você, porque eu tenho orado por vocês. Eu tenho tido esse compromisso. Porém, se isso não acontece, quando não há afetividade, pastor, nem tudo é como Jesus. Vamos trazer para a nossa realidade agora, pastor. Agora começa a complicar um pouquinho, não é verdade? Quem aqui não teve pai? Quem aqui teve pai, mas é como se não tivesse? Quem aqui já colocou o pastor no lugar de pai?
Há uma necessidade, querida. Há um espaço que a gente vai ter que conviver com isso. Mas a palavra também de Deus diz que, mesmo que a gente esteja desamparado, sem ninguém, conforme a Liliane trouxe aqui a mensagem, vocês não ficarão órfãos, porque o meu Pai estará com vocês, assim disse Jesus. E nós vamos ter que, infelizmente, conviver com isso, com essa ausência física, mas a partir de você poderá escrever uma história diferente. É triste quando você passou por tudo isso, e porque você não tem essa revelação de Deus, você está repetindo as mesmas coisas que você odiava no seu pai, que você não gostava, mesmo sendo crente. E você continua repetindo as mesmas coisas, e aí você, como pai, teria a oportunidade de mudar essa história. Mas por que não consegue mudar? Vou falar sobre isso. Quando há essa aversão parcial ou total, demonstra que algo no relacionamento entre pai e filho não funcionou bem. Quando há essa aversão parcial, estou lá, mas é meu pai. Eu digo que o amo, mas não tem sentimento. Ou não me chama de filho. Não liga para mim. Você nunca me ajudou. Aversão parcial ou total. Eu não sei qual a sua realidade. Demonstra que algo no relacionamento não funcionou bem. Aqui tem a responsabilidade da figura de você como pai, mas também tem a responsabilidade, em muitos casos, da mãe. E aí eu vou dar o meu exemplo, tá? O meu exemplo como assim, pastor. Por que tem filhos, quando eu entro na salinha deles, ou quando eu estou em aniversário, ontem eu estava em um aniversário, uma criança veio de lá, me recebeu, pastor. Aí eu fui lá dentro, voltei no carro, saí de novo, vi a criancinha de novo, pastor. Por que tem crianças que recebem tão bem o pastor e outros não? Tem muito a ver, mãe. E aí tem a influência da mãe nesse caso. As coisas que você fala é puramente verdade. Não tem sentido figurado para a criança. Né? Não tem como dizer sentido conotativo. Não tem, é real. Né? Ontem eu estava até falando com uma mãe, ela disse, pastor, isso que você falou, ele vai acreditar que é de verdade. Né? Aí eu fui lá e consertei. Porque é criança. Então, aquilo que você fala, mãe. Então, vamos pegar o meu caso, na posição como uma pessoa responsável. E eu já falei isso aqui. Olha, não joga esse papel no chão aqui, porque o pastor vai brigar. Não faça isso porque o pastor não gosta. Como que vai criando a imagem daquela criança com relação ao pastor? Pastor é legal pra caramba, hein? Vai vir com o abracinho aberto para receber o pastor? É ruim, vem não. Não é assim, querido? Que às vezes a mãe, sem perceber, vai fazendo com seu filho? Tem problema não, pode aprontar. Quando o seu pai chegar, você vai ver só. Então, sabe aquela história do policial mau e policial bom? Alguém aqui conhece? Quem aqui não conhece essa história? Policial bom, pode levantar a mão, irmão, não é piada não, é sério. O policial bom para o seu carro, aí pega você e diz, olha, cara, tá tudo errado. Por mim eu até te liberava, mas meu amigo está lá na viatura, não vai te liberar não, cara. Mas já está tudo armado. Então ele é bonzinho, aí o cara se acalma. Mas fica tranquilo, eu vou ver, eu sou bonzinho, eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Aí você acredita. Aí ele fala, olha, ele pediu 100, mas 50 eu já negociei. Aí você fala, você paga os 50, que é a propina, o erro,
e ainda agradece o soldado bom e diz: obrigado, Senhor. Assim acontece, querido, dentro da nossa casa. Infelizmente, e pode ser o inverso também, isso acontece. Né? Então, esteja atento para as coisas que você fala, e se não está funcionando bem, não importa o tempo, não importa a idade, dá para mudar essa história, porque a Bíblia fala sobre isso. O passado não tem como mudar, já passou, mas tem como reescrever essa história. Esteja atento para 2 pontos. Algo desse pai não foi resolvido, e ele acaba repetindo com seu filho. Se você não resolver algumas questões entre você e Deus, procurando ajuda, falar sobre isso, você vai repetir a mesma história. Pode acreditar no que eu estou falando. Você não vai conseguir mudar isso. Se você não seguir alguns passos, e eu vou estar falando aqui, você, como eu, precisa de ajuda. Em um período em que eu fui corrigir a minha filha, eu estava tendo o mesmo comportamento que o meu pai, um comportamento agressivo. Não era um comportamento de correção. E Deus me fez mudar e rever aquela história. Então, primeiro ponto, quando não há essa afetividade ou afinidade, olha para você, pai. Será que você não está repetindo a mesma história? A outra é a maneira com que o filho interpreta as correções e o amor dado por ele. Esse aqui também é bem clássico. As mulheres têm aprendido isso no grupo familiar, e o grupo familiar é um excelente grupo, também terapeuta, para poder ajudar. Feliz é vocês, mulheres, para trazer esse assunto para os homens é extremamente difícil, você não tem noção. Então, quando você interpreta, pode observar, numa casa em que a mãe por algum motivo, ou o pai por algum motivo, né, vou pegar aqui a figura paterna, por algum motivo, precisava trabalhar muito. E aí quando chegava, tinha um mais calminha e tinha o mais agitado. Então para cada um tinha uma correção diferente. Mas quando aquele pai excedia e cometia a mesma correção para todos, na época que podia dizer que bater nos filhos era possível, né? Falar isso em público, hoje já não pode mais. Já que um apanhou, todos apanham. Mas o que eu fiz? Se você não fez alguma coisa, já serve para quando você fizer. Aí o filho, como assim? Aí para aquele filho, para cada um vai ter uma interpretação diferente. Para aquele filho vai dizer assim: de fato, eu mereci. E para aquele outro vai dizer assim: esse pai é ruim, esse pai é malvado, esse pai não me ama. Quantos nós temos aqui hoje, que mesmo sabendo que é filho de sangue, né, tá lá, cara de um, você tem dúvida? Eu acho que eu sou filho ou filha adotivo. Porque alguma coisa não funciona bem nessa afetividade, nesse compromisso. A solução para esse problema, sim. A única maneira é falar sobre isso. E de preferência com a pessoa que te ofendeu. Toma coragem. Enquanto o seu pai ainda está vivo, procure. Pastor, mas eu não tenho nenhum sentimento. Você vai procurar ajuda para você, querido.
vai procurar esse pai. Ora para que possa ter uma oportunidade, para que você possa resolver essas questões e não ficar carregando isso para a vida inteira. A única maneira de falar sobre isso, de resolver isso, é falando com essa pessoa. Mas caso encontre alguma barreira, nós temos aí desde os profissionais, os psicólogos, psiquiatras, os neuros, temos os discipuladores, temos os pastores, nós temos a igreja, ou seja, oportunidade é que não falta para você resolver essa questão. Mas eu vou tocar um ponto também que não está aqui. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu não quero resolver nada com meu pai, eu não vivo a realidade do meu pai, eu vivo uma realidade toda diferente com os meus filhos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, que bom. Mas se essa questão não estiver bem resolvida aí no seu coração, você vai fazer totalmente ao contrário, mas vai fazer em excesso. E aí eu costumo falar algo para as pessoas aí que gostam e cuidam de planta. Uma planta sem água, ela morre de sede. Mas uma planta em excesso, ela morre de sede? Morre também. De tanta água, apodrece as raízes. Então, seja pela falta ou pelo excesso, talvez você esteja cometendo os mesmos erros. Eu quero finalizar falando sobre a reconciliação. Na maioria das reconciliações que eu fiz colocando pais e filhos frente a frente, não lembro, confesso para você, não lembro de nenhum pai ter me pedido isso. Sempre é pedido dos filhos. E aí me faz lembrar um ditado. Quem bate, se esquece, mas quem apanha, nunca se esquece, né? Você já passou por alguém na rua que você levou uma surra? E aí você fala: uma vez eu apanhei desse cara, eu era bravo. Até a última briga que eu levei um soco no olho, eu lembro o nome do cara até hoje, Guilherme. Quem apanha, nunca esquece. E aí chegando em casa: que esse olho roxo aí, meus? Sei lá. Estudando demais. Quem apanha nunca esquece, querido. Você já parou para pensar, querido? Quantas coisas você, pai, ou você, filho, gostaria de falar com seu pai, e que teve a oportunidade, deixou essa oportunidade passar, e como que é difícil você trabalhar isso até hoje, é mais difícil. Sempre esse pedido de reconciliação, sempre era gerado a partir dos filhos. Isso me leva a perceber que os pais, em muitos casos, não tinham a noção da sua autoridade, das forças da sua palavra, de influenciar de uma maneira não só positiva, mas negativa para os seus filhos. E esse poder de influência é muito grande. Vamos pegar aqui no nosso estado e vamos pegar dentro da nossa cultura brasileira. Alguma criança nasce torcendo por algum time de futebol? Você já viu? Não é? Como é que isso acontece? Meu filho vai ser? Aí fala do seu time, não precisa falar. Eu já estou repreendendo aqui. Liberta ele, Senhor, liberta ela. Mas eu não tenho essa força, porque você tem o poder de influenciar muito mais os seus filhos do que eu. Olha o quanto você tem o poder de influenciar.
Não vem essa história dizendo que não tem. Tem sim. Mas talvez essa oportunidade, alguns deixaram passar, infelizmente, e outros vão exercer esse papel. Então, às vezes o pai não tem essa noção. E às vezes no momento da dificuldade, irmãos, que o filho só quando estiver adulto vai poder lembrar e entender aquele pai, mas naquele momento jovem, imaturo ainda, não vai conseguir lembrar disso. Mas as dificuldades existem. E nós precisamos rever isso. Eu já fiquei surpreso em fazer algumas perguntas para minha filha e não sabia que aquilo não foi bom para ela. Será que você é homem suficiente para ter essa coragem de perguntar? Filho, tem alguma coisa? Não é com a nota de R$100, não é pagando um tênis para eles não, entendeu? Filho, tem alguma coisa? Esteja preparado para ouvir as verdades. Aos filhos, eu oriento a ouvir e procurar saber como foi a infância do seu pai. Entender o comportamento dele, que talvez não teve a oportunidade que você teve, o estudo que você teve, o alcance da palavra de Deus no seu coração. E aí, vive relembrando esse passado e repetindo as mesmas coisas. Aos filhos eu oriento a ouvir e procurar saber como foi a infância do seu pai e parar de vitimizar-se. Ninguém me ama. Essas coisas ruins só acontecem comigo, isso não vai mudar em nada na sua vida. Que Deus possa te ajudar, querido. Que Deus possa fortalecer você, pai, a criar essa afetividade e essa afinidade com seu filho. E ter um filho tão especial como nosso Deus teve e ainda tem. Eu e o Pai somos um. Eu comento sobre o meu pai, eu comento as histórias, tá? E eu chamo a atenção para esse ponto. Se há essa aversão, não está na hora de você mudar, pai? Por que continuar insistindo? Tá? O lar, quando é um lar acolhedor para a vida do filho, o pai tem até que mandar embora. Diz assim: filho, chegou a hora, mete o pé. Mas se deixar, mesmo depois de casado, ele fala assim: posso passar na sua casa? Posso ficar aqui hoje? Mas quando seu filho já novo, já quer a sua independência e não retorna mais para esse lar, mostra que algo aí não funcionou bem. Sabe? Faça diferença, pai, na vida da sua família. Seja aquele dia gostoso. Dizer assim: quarta-feira é dia do cachorro quente, toda a família lá reunida. Quem vai lavar a louça? Eu não vou não, você, sabe aquela coisa, né? Eu já lavei. Aquele ambiente gostoso. Ó, sábado vamos fazer isso. Eu vou dar aqui o meu exemplo. Eu chamo você para orar, eu corrijo alguns mais de perto aqui. Mas também vocês não vão ter o registro meu somente disso. Lembra daquele passeio, pastor? Nós fomos lá, que legal. Olha, eu tenho vários testemunhos de pessoas que vão a determinado lugar e dizem assim: pastor, eu vi lá determinada coisa, lembrei de você. Ó, eu estou escrevendo a história na sua vida. Eu acordei e tive um comportamento, você lembrei daquela palavra que você falou. Pai não é só para corrigir, querido. É para abraçar.
é para andar junto, é para chorar com o seu filho, é para liberar, para que ele possa tomar as decisões. Você não vai ter o controle sobre isso. Que Deus possa nos ajudar em dias, em tempo como esse, ser um pai e um filho segundo o coração de Deus. Enquanto os obreiros estão chegando à frente, já pode servir a ceia. Eu quero os irmãos do vocal que possam estar cantando em um tom bem baixo, em um volume bem baixo. Eu quero fazer essa oração por você. Pai, enquanto os elementos estarão sendo passados, talvez você possa se encontrar em alguma dessas situações. Eu quero pedir que Deus possa te ajudar. Deus vai com a tua graça, Senhor. Porque só sabe a dor e o sentimento aquele que passou. Quantos filhos não tiveram o privilégio que muitos tiveram aqui nessa manhã, de poder ter a presença do seu pai, da sua família aqui? É uma maneira de consolar, em dizer: você está dançando para Deus. É a maneira sábia, porque não tem o que dizer para aquela criança, mas o que ela quer mesmo é saber se o seu pai está aqui. Porque diante de todos, só você, pai, é que tem a semelhança com o seu filho que está cantando, dançando aqui. Senhor, vai com a tua graça, vai com a tua presença, vai fortalecendo os nossos irmãos, os nossos amigos. Você não precisa ser cristão para ter essa sabedoria. A decisão de ser um cristão é muito pessoal, mas você pode pegar a Bíblia e fazer uma oração. Senhor, como eu posso ensinar o meu filho segundo essa palavra que está aqui? Ele vai te ajudar. O Senhor não cria regras para que você conheça a sua palavra, mas Ele tem um desejo, é uma verdade, que você também seja conhecido como filho e filha de Deus. Eu não só oro pelos pais, Senhor, mas pelos pais que estão aqui, que são filhos e que tiveram essa falta. Você pode escrever uma história diferente na vida dos seus filhos. Pode acreditar nisso. Aleluia. Se você crê, pai, pode dar um amém. Você pode escrever uma história diferente. Que essa manhã seja uma manhã de cura, de libertação para o teu coração. Que essa manhã seja uma manhã de revelação, de um abrir de olhos da sua mente, para que você possa enxergar. Não é ninguém apontar o erro, você enxergar aquilo que você pode fazer melhor, para que haja entre você, pai e filhos, afinidade e afetividade. Querendo ou não, essas semelhanças vão continuar te acompanhando. Pai, que a tua graça, que a tua presença esteja com cada um de nós. Que essa graça, que essa presença continue fortalecendo a sua vida, você que está nos vendo, nos assistindo. Você pode cantar esse louvor e declarar: só tu és santo, só tu és santo.
Amém. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Erga esse pão. Ainda que você não teve esse referencial de pai, o nosso Deus se coloca nessa posição e te chama nessa manhã de meu filho amado, minha filha amada, tão especial. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Deus, por esses pais, por essas crianças, por esse trabalho tão árduo, Senhor, de educar, de chamar, de convocar, de ensaiar, mas que vale a pena. Esse registro vai ficar no coração dessas crianças e vai estar marcando a história de cada uma delas. Mas quero te agradecer, Senhor, porque no momento que nós estávamos desamparados, o Senhor nos sustentou. No momento que estávamos sentindo o maior vazio da nossa alma, o Senhor colocou essa afinidade, essa afetividade em nosso coração, de dizer: eu sou filho e filha amada do meu Deus. Obrigado por esse convite de me chamar para estar à mesa e compartilhando da ceia. Para quem é ceia? Para aqueles que declaram e entregaram a sua vida para o Senhor,
e diz: eu sou filho, sou filha de Deus. O Senhor te convoca nesta manhã. Te damos graça, Deus, pela vida do teu filho amado. E esse momento da ceia, trazemos isso como memória, como um grande exemplo deste filho que nos influencia de maneira poderosa. Que assim seja. Comamos para a glória do Senhor. Depois de ter partido o pão, e participado desse momento, em memória de Jesus, nós também levantamos esse cálice, e aquilo que Ele falou, Ele cumpriu. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Porém, o pano de fundo disso não é que Ele queria dar a sua vida, morrer ou estar na cruz. O motivo era apenas um: fazer a vontade do meu Pai, o que for preciso. Obrigado a Deus por esse momento, e que Deus seja glorificado. Bebamos todos juntos para a glória do Senhor. Você pode dar glórias ao Senhor? Eu quero, antes de começar a cantar, eu quero, enquanto os obreiros recolham, eu quero fazer um desafio para você, pai. Quantos aqui têm as suas crianças já estão grandes, como eu, e tem a sua cartinha assim de lembrança de coisas que seu filho ou sua filha escreveu? Tem alguém aqui que guardou? Era muito comum a minha filha escrever e dizer: pai, eu te amo do fundo do meu coração. Eu sempre estava no fundo. A mãe estava primeiro, mas eu estava lá. Eu quero te desafiar. Hoje ainda, se você assim ainda não fez, escrever uma declaração para o seu filho, para a sua filha. Eu escrevi para minha filha. Eu não sei se eu vou conseguir ler, e não sei se vocês são curiosos. Vocês gostariam de saber? Vocês querem ver o pastor chorar? Vocês são mal, hein? Então eu vou ler a declaração que eu fiz para ela, para motivar você. E se alguma coisa, você vê alguma lágrima sair, é que eu estou com a vista seca. Então é uma maneira para, um cisco, alguma coisa assim. No Dia dos Pais, não tem como ficar feliz vendo que todos estão com seus filhos e eu bem longe da minha. Mas eu fui e sou um pai mais feliz por ter aproveitado cada minuto juntos, aproveitando cada oportunidade única, sabendo que muitas delas não iriam se repetir. E não é que eu estava certo, sabia que seria como um milagre, que não acontece todo momento. Isso que é o que eu posso chamar de feliz Dia dos Pais, é ter uma filha como você, Mel. Não estou chorando, hein? Estou firme aqui, falando firme. Obrigado, Senhor, por eu ser um dentre os milhares de pais, em poder dizer com alegria: feliz Dia dos Pais. Um bom dia a todos. Eu poderia estar em qualquer outro